Olá, gente, tudo bem? Aqui é Cris Moreira, do Direito com Afeto, e é com muita alegria que novamente estou aqui com vocês, dando continuidade, ao tema que nós começamos a tratar no último domingo. Nós, naquele momento, tratamos, do contrato de namoro e aproveitamos o ensejo para tratarmos, de algumas escolhas, que o casal, ou mesmo casal homoafetivo ou heteroafetivo, possa fazer em relação ao modelo que devo imprimir a sua relação, certo? E naquela oportunidade nós dissemos, que existem implicações jurídico-patrimoniais, familiares e, consequentemente, sucessórias em todas as escolhas que façamos. E a nossa advocacia é uma advocacia que tem esse viés de prevenção, É uma advocacia consultiva, é uma advocacia que tenta se especializar num caminho de conversar com vocês, sobre isso, ou seja, primeiro trazendo esclarecimento, da realidade jurídica presente, vigente, e das possíveis consequências de uma escolha ou de outra, certo? E hoje nós vamos tratar não dos modelos escolhidos, eventualmente escolhidos pelo casal, mas sim dos regimes de bens, que são situações diferentes. Querem ver uma coisa, como as pessoas confundem? Outro dia alguém perguntou assim, qual é o regime de bens que aquele casal convive? Aí alguém respondeu assim, eles convivem em união estável. Gente, isso aí é uma confusão que muita gente faz, mas isso é justamente porque há uma certa, digamos assim, dificuldade de compreensão em tema que não é tão difícil assim ser compreendido. E hoje nós estamos aqui justamente para trazer esse esclarecimento e te ajudar, quem sabe, numa escolha mais consciente. Então, como dizíamos, uma coisa é o tipo de relação que o casal, jurídica que o casal resolve, escolher dentre as várias possíveis, digamos assim, na gôndola jurídica ofertada, pelo sistema jurídico brasileiro. Então, vamos pensar que a mais tradicional, a mais comum é o casamento, certo? A mais antiga, a mais tradicional e a que talvez, tenha assim um viés social, religioso e jurídico, não posso dizer, mas assim, um social religioso mais aceito, mais gerador de segurança para aqueles que escolhem esse caminho por N razões. Mas existe também a união estável, homo-heteroafetiva, e o casamento homo-heteroafetivo, e também, as figuras que são namoro, noivado, enfim, tudo que nós falamos ontem, no domingo. Mas hoje eu queria falar para vocês do regime de bens, e aí nesse caso, o regime de bens, ele vai incidir tão somente, nas relações de convivência, contratualmente estabelecidas ou não, ou mesmo no casamento. E aí nós vamos tratar um pouco disso agora. A primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é da necessidade de nós fazermos uma pequena digressão histórica, porque nós não podemos esgotar o assunto aqui, porque o formato do canal ele é mais objetivo, mas pelo menos para dar uma noção a vocês. Vamos imaginar primeiramente o Código Civil de 1916, que começou a viger, no século passado, e que encontrou a mulher num contexto social econômico totalmente diferente do de hoje. Então, àquela época, existiam 4 regimes de bens. E quais eram esses regimes? O regime da comunhão total de bens, que então era o regime vigente, o regime considerado legal, se as partes não escolhessem nenhum outro regime, vigorava esse. Existia a comunhão parcial de bens, a separação total, como existe hoje, e o regime dotal, que é hoje considerado até uma excrescência jurídica, mas ele existiu porque o contexto era outro, sabe? E nesse caso, por quê? Porque a mulher, no caso, ela tinha que ter, a família dela constituir um dote para ela e entregar esse dote ao marido para que ele usufruísse do fruto, dessa propriedade, desses bens que lhe fossem entregues. E se eventualmente houvesse, a separação do casal, esse bem deveria ser restituído. Enfim,
É um regime que hoje é difícil conceber como realidade, né? Mas até 1977 ele vigorou. E o que aconteceu em 1977 que fez com que isso mudasse? Entrou em vigência no Brasil a lei do divórcio e com ela também houve a modificação do regime legal, que passou da comunhão total de bens para o regime da comunhão parcial de bens. Gente, eu queria parar aqui para explicar, né, para os leigos, porque os advogados sabem, isso é um assunto bem básico para nós. Mas o que seria o regime legal? Regime legal é o seguinte: as partes têm o direito, seja na união estável, se for feita pela via do contrato, seja no casamento ou heteroafetivo, estabelecerem um regime da sua escolha. E como é que é feito isso? Através da constituição de um pacto antinupcial, ou seja, antes do casamento, que deve ser celebrado por via de uma escritura pública. Mas se a pessoa não optar por isso, se ela não se preocupar com isso, se ela não procurar um advogado, se ela não se interessar em saber das consequências jurídicas disso e simplesmente decidir casar ou se envolver em união estável. Qual é o regime hoje vigente? Hoje é o da comunhão parcial de bens, certo? Mas naquela época, até 77, era o da comunhão total de bens, certo? E hoje, como é a realidade de hoje? Como eu dizia, em 77 houve a instituição da lei 6.515/76, que instituiu o divórcio no Brasil, e de quebra também esse novo regime como sendo legal, ante o silêncio das partes, né, que desejassem casar-se. Naquela época casar-se, né, a união estável ainda não era permitida. E aí, com a evolução social, né, a sociedade ela evolui muito mais rápido do que a lei. A lei, na verdade, ela tenta acompanhar a sociedade, mas o fato social ele é muito mais rico, ele é muito mais pungente, digamos assim. E o legislador, ele muitas vezes tenta desviar uma realidade futura, mas ele é incapaz, né? Nós somos humanos e o legislador, claro, também o é. E por mais criativo, por mais inteligente, por mais capacitado que ele seja, ele não consegue abarcar todas as possibilidades. E então as leis, elas têm esse papel, ou a jurisprudência, ou enfim, né, os doutrinadores de vanguarda, atentos à realidade social, de estarem a todo momento tentando modular a realidade social ante, né, a uma lei que talvez não tenha o alcance de digamos assim, de tratar, né, de maneira justa aquela situação jurídica, né? Mas enfim, aonde eu quero chegar com isso? No hoje. O hoje é assim, se você hoje não escolher como convivente, né? Se você não tiver um contrato, se eventualmente houver alguma ruptura da convivência, o regime imposto será o legal, é o da comunhão parcial de bens, que vai dizer que os bens constituídos, né, na constância da relação vão se comunicar, certo? E no caso do casamento, a mesma coisa, certo? Então, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai especificar em detalhes essa realidade da comunhão parcial de bens. O que efetivamente se comunica na constância do casamento ou não. E eu já deixo uma indagação para vocês. Prêmio de loteria se comunicaria na constância da comunhão parcial de bens? Doação recebida por um dos cônjuges, herança recebida apenas por um deles, se comunicaria com outro? Se, né, esses fatos ocorressem na constância do casamento ou da união estável? Então, essas são perguntas que eu vou responder no próximo vídeo. E espero que vocês tenham, né, gostado dessa conversa, né, informal, simples, mas que tem esse cunho de esclarecimento. E eu gosto muito de, assim, conversar com vocês, trazendo essa questão histórica, porque às vezes a gente pega hoje, assim, e analisa e ou não entende bem, ou acha meio que injusto, mas nós temos que entender que muita coisa pior já aconteceu ano passado. Essa questão do regime total, se a gente pensar hoje, né, numa realidade que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e tal. E queria só acrescentar mais uma pitadinha de realidade histórica, que é a seguinte: até 1962 a mulher não votava, ou seja, até o advento do Estatuto da Mulher Casada, Lei 4.121 de 1962,
a mulher era considerada como relativamente incapaz. Ela não votava e muitos atos ela só praticava com a autorização do marido. Isso tudo fruto de um regime patriarcal, né? Sobre os enfoques sócio-jurídico e econômico. E aqui eu não estou fazendo um discurso feminista, gente. Eu só estou trazendo à baila, né, uma discussão histórica sobre o escopo jurídico, certo? As conclusões serão de vocês, mas o fato é que, realmente, as mulheres, elas dispunham de muito pouca liberdade àquela época, àquele tempo, né? E hoje, com a Constituição de 88, nós, parece que é uma coisa óbvia, mas no artigo 1º, né, o inciso 1º do artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? Ou seja, foi preciso um dispositivo trazer, assim, com clareza e literalidade, algo que deveria ser natural, mas que não era por força de lei. E agora talvez, né, vocês consigam entender melhor por que teve que haver, digamos assim, uma literalidade, né, na colocação dessa igualdade que hoje pode parecer muito natural, mas nem sempre foi assim, certo? Então, nós estamos hoje vivendo um avanço legislativo nesse sentido, que é o avanço para, digamos assim, equilibrar, para gerar o justo. E aí o Código Civil vigente, ele é um Código Civil de 2002, ele é promulgado em 2002, substituindo o Código Civil de 1916, né? E ele, entre vigência em 2003, já trazendo, né, também a formatação da ideologia constitucional, né, que traz essa igualdade, e enfim, e assim a gente vai caminhando, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai comentar sobre as especificidades desse regime da comunhão parcial e, na sequência, outros regimes, tá certo? Eu peço que, se vocês, né, gostaram do conteúdo, deem um like, por favor, compartilhem, se inscrevam caso não sejam inscritos, de modo que o YouTube entenda que o nosso canal tem essa relevância, né, de compartilhar conhecimento, de gerar consciência e, principalmente, assim, de te incentivar a planejar um futuro, né, seja próprio, ou seja, das pessoas que você conheça, a incentivá-los, a motivá-los a fazer um planejamento patrimonial, sucessório ou familiar, tá? Porque isso tem muita relevância na nossa vida e nós temos cultura escassa, parca, a respeito dessa noção de planejar. E isso é fundamental nas nossas vidas. Então, foi um prazer estar com vocês, ó, e até o próximo vídeo. Obrigada.